Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro encontro da NR1 na prática, um encontro que a gente vem aqui trazer como está sendo essa implementação no dia a dia das empresas, e trazendo uma informação trabalhista atualizada para vocês. Nesse encontro de hoje a gente vai falar sobre PJ e CLT, por isso que eu chamei o Gabriel. O Gabriel trabalha comigo no escritório, nosso sócio, né? Como já trouxe nas outras aulas, a gente tem um escritório especializado em direito e processo do trabalho, em negociações coletivas e gestão de pessoas. Nós temos muito esse core business dentro do escritório, uma sólida experiência numa atuação jurídica, trabalhista preventiva, estratégica. E a gente tem o compromisso aí com o Pacto Global desde 2022. A gente trabalha os princípios universais de combate à corrupção, meio ambiente, direitos humanos e trabalho decente, né? Então também a gente está aqui trazendo essa informação que visando promover melhor qualidade, aí a gente tem falado muito de produtividade sustentável por aqui, por conta da nossa atuação desde sempre. E o Gabriel, ele está à frente aí do escritório na área de contratos, então é a melhor pessoa de maior confiança que eu poderia trazer aqui para a gente falar sobre isso. Gabriel, quer se apresentar, falar um pouco de você? Fazer uma apresentaçãozinha rápida. Como a Isa falou, meu nome é Gabriel, sou sócio junto no escritório, atuo principalmente na parte de contratos e junto também no contencioso. No escritório, principalmente, sou filho de empresários e comecei a trabalhar justamente na empresa. No começo, era um dos clientes do escritório, até a empresa, a gente tinha esse cuidado a mais com o cliente por vivenciar, ver a dor dele. E essa vivência e esse algo a mais de entrega, a gente começou também a pegar nos outros clientes que a gente tem no escritório. Então, acho que os pontos principais nossos é ter essa história, ter esse vínculo junto com o empresário, sentir a dor do empresário para buscar a melhor solução. A gente sabe que muitas vezes a atividade empresarial é correr risco, todo empresário corre risco o tempo inteiro, risco para, enfim, contratação, todas as formas. O que nós entendemos principalmente é o risco é inerente ao negócio, mas o empresário tem que saber o que ele está correndo de risco. Não dá para deixar assim ao léu e dali 5 anos aparece uma bucha. E daí, pô, mas eu não sabia disso. Isso aí eu acho que é um dos pontos que a gente bate bastante no escritório, buscar deixar bem as claras e buscar prevenir muito. Então, o nosso preventivo também é muito forte, que a Isa comentou, em várias áreas a gente tem atuado, e o nosso preventivo a gente busca muito justamente evitar que venha parte contenciosa, venha demandas, seja problema contratual, parte contratual que a gente fala muito. O ideal é o contrato ir para a gaveta, ficar na gaveta, acabou a relação e nunca precisou usar. Só que a gente sabe que, às vezes, você tem que ir lá, deu algum problema, tem que tirar o contrato e ler. E contrato é uma coisa que 90% das pessoas não leem toda forma de contrato. Então, por isso que é muito importante ser bem feito, ser bem orientado, fazer os ajustes necessários. E como eu falei, no escritório, como a gente tem essa parte, esse vínculo empresarial, a gente muitas vezes até sinaliza muita parte negocial do contrato, que não é nosso escopo, mas dá aquele alerta para os nossos clientes, olha, vê, isso daqui é negocial, mas eu acho que poderia dar uma melhorada, que pode dar um problema, pode dar aqui, ser um peso diferente no contrato. Tanto Perfeito. contrato civil, como contrato com prestadores de serviços, enfim. Com profissionais, né? Contrato de trabalho, todos E os tipos de contrato. Essa é a abordagem de hoje. E a gente aqui, né, estamos nesse ciclo de encontros falando especificamente de uma norma regulamentadora do trabalho número 1, que é a norma número 1, que a gente tem, a NR1, que ela teve uma alteração que publicou em maio de 2025, onde as empresas devem fazer adequações para reconhecer seus riscos psicossociais, né?
E aí, a gente entra num tema que até então era muito reconhecido como subjetivo dentro das relações de trabalho, que é o bem-estar, a saúde mental, a saúde emocional, a qualidade dos relacionamentos, as probabilidades de conflitos dentro do ambiente de trabalho são temas que há uma norma regulamentadora onde deve ser avaliado e a empresa ter consciência e tratar esses riscos que ela identificar previamente para eles não ocorrerem, ou se eles correrem, ela ter previamente um programa para fazer essa intervenção e essa adequação ali, essa mediação que se fizer necessário. E a partir de maio, dia 26 de maio de 2026, as empresas poderão ser multadas em relação a isso. Né, então, o pessoal que está acompanhando esse ciclo de falas, ou o pessoal que está assistindo só essa aula pelo YouTube, que vai acompanhar especificamente da relação com o PJ, a CLT, da relação contratual em relação à NR1, aqui eu deixo essa introdução, né? Então, essa norma tem o objetivo de estabelecer diretrizes gerais para criar um ambiente de trabalho seguro e saudável. E eu falo mais, né? Para mim, esse ambiente saudável e seguro é um ambiente essencial para que a gente tenha produtividade. E quando a gente trabalha para ter um ambiente com produtividade, com inovação, com esses contextos, eu estou trabalhando na sustentabilidade produtiva, né? Que ela vai se perpetuar ao longo do tempo dentro da organização. Então, a gente está falando de cultura organizacional. E isso cabe em contrato, né? Essa pergunta aqui, saúde mental, qualidade de relacionamentos, essas questões subjetivas, elas podem ir para um contrato, seja ele de trabalho, seja ele de prestador de serviço. O que que você diz, Gabriel, sobre isso? Sim, com certeza cabe, ainda mais agora, a gente tendo ali as mudanças dentro da norma, sendo requisito. É como eu falei, o contrato ele tem que ser bem feito e o ideal é, quanto mais informações nós tivermos, mais pontos nós tivermos, é melhor. Um problema que nós vemos muito é o empresário faz tudo certo, hum, paga valores corretamente, paga tudo, porém no papel não está. Apesar da Justiça do Trabalho ter a questão do princípio da primazia da realidade, existem pontos que é importante a gente ter essa documentação. Muitas vezes a bomba vai estourar lá no processo trabalhista. Aí, sem ter um respaldo ali no contrato, uma previsão já contratual vendo aquele ponto, dificulta muito as nossas defesas, dificulta muito a nossa atuação. Então, assim, dentro do contrato, você já tem ter cláusulas prevendo a questão de saúde mental, ter prevendo. É, questão de funções, o ambiente de trabalho, já tendo prevendo tudo isso, com certeza facilita muito lá na frente. Vai evitar que não tenha uma demanda? Vai evitar que não vai vir uma ação? Não, pode vir. Porém, o seu risco vai sendo menor, como eu tinha falado, ser empresário é aceitar riscos. A partir do momento que você vai reduzindo os riscos, consequentemente, diminui uma eventual condenação, um eventual problema nisso. São exemplos de alguns clientes nossos que têm a parte documental e parte contratual muito apurada, que tem ações, vem muita ação, porque tem um turnover dentro da empresa grande, porém vem uma condenação de um contrato de 5 anos em R$ 2.000. Seria, assim, muito baixo, uma ação que outras empresas poderia dar 200, 300 mil. Então, com certeza, prever esses pontos, ainda mais agora, sendo positivado, sendo regulado pela NR1, é muito importante a gente constar na parte contratual, seja ele no contrato CLT, seja contrato PJ. Quando a gente fala essas questões para o contrato, está falando de transparência, né? Da clareza para as regras. E aqui, como que a gente pode trazer a questão da saúde mental para o contrato? É que o Gabriel colocou, eu trazer a prática que a empresa adota, por isso que o contrato, mais do que nunca, ele deve expressar aquilo que se realiza dentro da organização e aquilo que é feito dentro de uma cláusula contratual que vai de acordo com a realidade da organização e do contrato de trabalho, enfim, ou de prestação de serviço, né, da lógica ali a ser entregue.
e que isso tenha também dentro dessas regras do contrato como que vai ser a responsabilidade de ação, se vai ser do empregado, se vai ser do empregador, se vai ser monitorado, com qual frequência, ou se o empregado ou o PJ vai ter que a cada 6 meses fazer o exame específico. Isso vai ser o fator que vai dizer se a obrigação do eventual infortúnio que traga um prejuízo ao trabalhador ou ao profissional PJ vai ser de responsabilidade da empresa ou não. Então, agora a gente está no momento de olhar para a realidade dos ambientes de trabalho das empresas e entender que condições afetam o bem-estar e aquilo como que pode conectar um contrato, né? Para ter essa clareza e essa lógica fluindo para trazer essa segurança jurídica, que é o que se pretende, né? A gente ter bem-estar e também com segurança jurídica para a empresa que está cuidando aí do ambiente. É. Olá, Rose, seja bem-vinda. E o que é dentro da NR1, né? O que que é? Como eu falei, a NR1 é a norma regulamentadora número 1 das relações trabalhistas, que ela impõe a todas as empresas que possuem empregados contratados é, ter um cuidado em relação aos riscos do seu ambiente de trabalho. Ela deve promover um ambiente que se promova, garanta a integridade física, até então, e a partir de 2025 incluiu a integridade emocional, né? Então, ela vem como uma resposta do volume absurdo, crescente, exponencial, de forma exponencial de afastamentos por questões mentais junto ao INSS, né? O governo não conseguindo ou vendo esse buraco financeiro que está impactando na Previdência, enfim, com os afastamentos, ele quer compartilhar a responsabilidade, dizendo, ó, empresas, vocês têm responsabilidade sobre isso também. Vamos cuidar desse assunto. Então, não mais não só questões ergonômicas, químicas, biológicas, que afetam a saúde das pessoas, os riscos, né, de altura, enfim, que afetam a saúde, ergonomia. Agora a gente tem os riscos psicossociais, que pela norma, ela coloca para diversos, diferentes vínculos de trabalho, né? Então, até aqui eu trouxe especificamente o artigo 1.2.1.2, que ele traz nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto nas NRs e outras relações jurídicas. Então, embora a NR ela seja um dispositivo para quem tenha contratos, vínculos CLT, ela também estende-se para outras relações jurídicas. E isso está perfeitamente alinhado com a Constituição Federal, né, Gabriel? Que trata a relação de saúde e segurança no trabalho como algo indisponível. Eu não posso colocar numa relação contratual que, se eu tiver um abalo à minha saúde, não tenha a responsabilidade do empregador ou o meu contratante, no caso de uma relação de PJ. Eu não posso dispor disso. E a empresa que estiver proporcionando, delegando tarefas, que for contratar um serviço que venha ter um benefício daquela relação ou esteja alinhado à sua estratégia de negócio, de ação, ela não pode colocar no contrato e dispor isso, né? Então, o PGR ele vai trazer, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, é o documento que a empresa vai usar para prever os riscos que tem, identificar esses riscos e declarar o seu plano de ação que foi construído com base no diagnóstico que foi feito. Esse documento, ele sim, ele vai contemplar também outras relações jurídicas que ocorram prestação de serviço dentro daquele ambiente, dentro daquela relação de negócio, tá? E, Gabriel, o que que você vê no seu dia a dia em relação a essas questões de responsabilidades? O que que você conta pra gente? A questão das responsabilidades do tanto prestador como tanto CLT como a questão de PJ, é, a gente tem até vai entrar um pouquinho mais para frente até na responsabilização e a discussão que hoje tem ali TST e STF, mas essa questão de responsabilidade acaba caindo no colo da empresa. Prestou serviços, a gente
prestou serviço e a NR vem trazer isso, até para a questão das outras relações jurídicas, é justamente colocar assim, olha, tem que cumprir, independente da nomenclatura, vem trazer de volta o princípio da primazia da realidade, e assim, está prestando serviços, está ali, você vai ter essa responsabilidade. Ah, é um funcionário contratado, é um funcionário terceirizado, você vai ter a responsabilidade em cuidar dessa pessoa ali trabalhando. Ele traz uma flexibilidade maior, porém, ao mesmo tempo, ela vem se aprimorando. Muitas vezes a mudança legislativa é mais lenta para prever essas relações jurídicas, a judicial, então, mais lenta ainda, mas na NR, por ser uma norma regulamentadora, ela vem para ser um pouco mais rápida e já prever essa situação. Então, no dia a dia, pegando até questão de casos de processo, sim, a gente tem visto a gente viu, inclusive, recentemente, uma atuação já em cima dessa situação. Apesar de ainda não estar em vigor, a gente já teve um caso que a gente já presenciou de até atuação do Ministério Público do Trabalho para essa situação de descumprimento da NR1. Por estar fora, né? O PGR não estava reconhecendo um dos riscos da atividade fim da empresa, uma questão de Uhum. formalidade. A nossa tese de defesa foi que não era possível a imposição da multa, porque estamos no prazo de adequação. E nesse caso, a empresa até tem várias ações que poderiam mostrar um programa ali de trabalhar essa questão de entendimento do risco desses profissionais, mas não estava numa estrutura de documentação que fosse possível levar para o auditor para ficar evidente. Então, a nossa tese de defesa foi que não pode aplicar multa porque não tá, ainda estamos no prazo da adequação. Mas a partir de maio de 2026, essa tese não vai. A gente acha que vamos conseguir isentar a empresa de multa. Mas se for daqui a um ano, a gente não vai conseguir essa tese. Então, as empresas estão no momento agora, por isso que eu estou aqui falando e gravando bastante conteúdo, enfim, disponibilizando nós no escritório, porque é o momento que as empresas têm de fazer com menor dor essas adequações. Porque depois a gente acredita que vai vir uma frequência maior de fiscalização e eles fazem pelo sistema, né? Pelo e-social hoje. Então tá uma coisa por volume de atestado médico que a empresa tá encaminhando para o INSS. Vão ser sinais que o sistema que vai acontecer a fiscalização. Então a gente está falando de uma inteligência artificial, não é só o fiscal que batia na porta da empresa. Oi, vem aqui ver, quero ver as pastas. E a gente vai depender da boa análise do fiscal para achar aquele furo que existe. Agora a inteligência que está cruzando dados e apontando para o fiscal que ali tem algum sinal vermelho, né? É, então o risco é maior e há um trabalho aí que eu vejo de compartilhar responsabilidades para diminuir a responsabilidade da empresa. Eu vejo que essa é uma estratégia, porque como é questão subjetiva também, a gente depende da ação do outro, do autocuidado da pessoa, dela usar os EPIs que foram disponibilizados para ela fisicamente já não é uma coisa fácil, né? A gente olhar se está usando a luva, se usou o óculos na hora certa. Agora ela vai ter que usar a empresa ajudar a que o trabalhador ou o profissional PJ use os EPIs da saúde mental, né? Até que a Isabela Camargo tem usado bastante, ó, em relação a isso, que é uma jornalista que fala muito de burnout, ela fala do EPI mental, né? Quais são os EPIs que a gente tem para saúde mental? E aí a empresa, dentro da realidade dela, do perfil daqueles trabalhadores, daqueles profissionais, vai ter que entender, ó, aqui os EPIs são esses. Vocês estão usando? Tem algum controle para isso? Então é uma construção, né, coletiva. E aqui a gente vem, né, crescendo o tema de contratação de PJ. Eu estava dando umas pesquisadas, assim, matérias e volume. Tem crescido exponencialmente, realmente, em relação à contratação. E aí a gente tem a questão uma dicotomia, né? Se da fragilidade, se é flexibilidade, se gera. O que vai promover? Vai gerar mais desenvolvimento, mais empreendedorismo ou uma precarização das relações sociais, né? Relações de trabalho no nosso contexto?
Então, aqui ó, é uma reflexão. Se o pessoal, a Rose e a Kátia, que estão aqui com a gente, quiserem abrir o microfone, falar fiquem à vontade. Tá? A gente deixa esse espaço aberto. As aulas, o pessoal que vai nos acompanhar pelo YouTube depois também, quiser mandar para a gente no comentário, no chat, né? Seus posicionamentos em relação a esses temas. E você, Gabriel, que está aí à frente da área, o que que você vê? Até contextualizar na questão da pejotização, né? A pejotização é algo que tem mudado bem nos últimos anos, apesar de fazer agora quase 8 anos que houve alteração, porque até então, quando a gente falava de pejotização, era só atividade MEI. Enfim, então, não era todas as atividades que poderiam ser pejotizadas, era só ali atividade de segurança, limpeza, enfim, algumas atividades que não eram diretamente ligadas ao fim da empresa. E depois da reforma trabalhista de 2020, 2017, que houve essa mudança que foi aberto para tudo. Só que aí entra acho que a fragilidade nossa hoje é a falta de um posicionamento jurisprudencial firme, que hoje a gente tem uma queda de braço entre TST e STF. O que acontece? O direito trabalhista, como tinha comentado há pouco, ele privilegia a questão da primazia da realidade, ou seja, por mais que você tenha um contrato, por mais que você tenha N dispositivos, a realidade é o que manda. Então, se você tem uma relação que tem pessoalidade, onerosidade, habitualidade e principalmente subordinação, que é onde que a gente pega a principal parte de PJ, considera o vínculo de emprego. Agora, o STF ele tendo muito para a parte instrumental, da parte que, por mais que tenha isso, mas tenha o instrumento, tenha o contrato, considera-se a questão da relação de PJ. E essa queda de braço trouxe agora uma insegurança, que é a suspensão ali para até o julgamento do tema 13.389, que suspendeu todos os processos. Para o empresário, por um primeiro momento, essas discussões são todas paradas. Agora, para o trabalhador, o processo fica ali parado. Só que é uma via de mão dupla, porque você tem a correção desses valores até resolver, e a gente tem discussão sobre qual vai ser o foro. Eu até peço desculpas se eu estiver entrando por temas mais para frente, Isa, mas eu Não, entendo pode ficar. Vai fazer a introdução, pode o. seguir. Não, tranquilo. Então, assim, hoje essa questão de flexibilidade, sim, existe a flexibilidade. Hoje a gente tem modelos de trabalhos totalmente diferentes. Hoje a atuação em funções que até 10 anos atrás não existiam. Hoje você tem a parte de conteúdo, principalmente informática, produção, muito diferentes e trazem conceitos muitas vezes utilizados no mercado, principalmente no mercado estrangeiro, por exemplo, a forma de pagamento por produção. Então, tem uma flexibilidade mais do funcionário. Não, eu não vou querer trabalhar todos os dias, eu quero trabalhar para fazer entregas, por entrega, que é um modelo muito estilo Google, estilo as Big Techs, e isso vem trazendo. Hoje a gente tem inúmeras empresas de tecnologia. Aqui em Londrina, por exemplo, é, é, a quantidade de empresas de tecnologia e programação é gigantesca. E esse tipo de contrato é praxe do mercado. E a gente tem dentro da legislação muito antiga. Então, muitas vezes não consegue comportar. Só que, por outro lado, existe a fragilidade. Vou dar a questão da PJ para todo mundo. Existe o ponto do entendimento dos hipersuficientes, pessoas acima de 2 vezes a remuneração ali do teto da Previdência, com ensino superior, que é o que principal discussão hoje no STF, que travou tudo é por conta disso, contrato médico de hipersuficiente. E hoje a gente tem essa questão discutindo, só que travou desde do hipersuficiente até o rapaz que muitas vezes recebia menos que o salário mínimo, mas foi feito um contratinho ali de gaveta, que, não, você é um lavador de carros, vai receber R$ 1.200 por mês, mas você é
é terceirizado. Então, esses dois pontos acabam tendo essa dicotomia. A gente tem que ter um meio termo, tem que ter um ponto central. E até eu vi que você já passou aqui é, da questão da suspensão. A suspensão, até é um ponto que envolve, além da discussão do trabalho, da pejotização em si, enfim, dos direitos trabalhistas, ele tem uma discussão política muito grande, porque isso vai dar um impacto previdenciário gigantesco. Hoje, até pouco antes eu estava comentando com a Isa, teve uma matéria da Folha de São Paulo colocando o impacto previdenciário dos MEIs, não são todos os PJs, mas só MEI. Hum. Hoje, MEI corresponde a 12% dos beneficiários da Previdência. E o MEI corresponde a 1% da arrecadação. Essa diferença, em valores de hoje projetadas, já dá um rombo de 711 bi. Se a gente for fazer a atualização de 1% ao ano desse valor, a previsão é para quase 1 trilhão, 964 bi. Então, assim, a gente tem um problema previdenciário gigantesco em cima disso, que com certeza vai ter seu peso e vai ter sua ponderação junto à decisão, tanto do STF, como a questão ali também, aí posteriormente, TST. Mas o que a gente tem hoje é essa briga dos dois lados. Um lado privilegiando e levando sempre essa questão da primazia da realidade, do outro buscando essa questão principalmente contratual e, de fato, não está errado o entendimento do STF em colocar, poxa, no caso, esse médico que está sendo tratado e causou suspensão, o médico, ele teve, durante todo o período, os benefícios de diminuição de recolhimento de imposto de renda, ele teve essa redução do imposto de renda, teve todos os benefícios por ser PJ e agora está reclamando a questão do vínculo. Até onde pesa esses dois pontos? E isso, com certeza, também vai gerar um outro impacto, que é qual é a competência. Porque um dos Hum. pontos hoje a competência na Justiça do Trabalho, essas relações. A partir do momento que você fala de pejotização, você tem a competência do TJ. Então, são pontos assim sensíveis, necessita urgentemente uma decisão. A gente está com tudo isso parado desde final de maio, Hum. sem previsão para quando vai ser julgado. Então, sim, a gente precisa de um posicionamento para dar uma segurança jurídica para o empresário, tanto para o empresário como para o empregado, prestador de serviço, porque na forma como está, os dois lados ficam de mãos atadas. É, e, independentemente, o que temos visto o principal nosso termos um contrato bem feito. Porque o Uhum. que vai mandar, o que vai segurar, vai considerar de fato que essa pejotização é uma pejotização, não é uma precarização da mão de obra, você não está causando uma fraude à relação de emprego, é um contrato de prestação de serviços ali muito bem alinhado, cumprindo com os requisitos legais, cumprindo, prevendo todas as condições de trabalho, prevendo as funções que vão ser exercidas, os pontos que foram negociados, se vai ser, vai ser exigido férias para o prestador de serviço ou não, se vai ser previsto um é, 13º salário, porque tem contratos PJs que a gente teve que previa, a empresa pagava todos os direitos, tal qual como trabalhista, dentro do contrato. Teve contratos de PJ que não. PJ era verba mensal já pré-fixada. Então, tudo isso vai de empresa para empresa,
vai de negociação para negociação. O principal é, tá no contrato, tá bem escrito, tá bem Claro, formulado né? isso. Exato. Essa É a clareza transparência. a transparência, a clareza. A gente fala que o contrato bem feito, ele pode ser a primeira linha de defesa de uma proteção de um burnout, né? Porque Uhum. você ter um profissional PJ, a empresa tem um PJ, mas ele entra num processo de burnout, que eu atendi, inclusive, esses tempos aí, estava num processo gravíssimo de burnout, PJ, e aí como é que faz? Para onde que encaminha o atestado? Quem que tem responsabilidade em relação a isso? E ali a gente tem materialidade, indícios que é da relação contratual. Não tem férias, final de semana, porque é a área comercial, a área comercial ela toca final de semana, daí o PJ ele é responsável pelo plantão, então ele não consegue descansar no final de semana porque ele tem que emitir os contratos, os relatórios, ele tem que ficar sempre à disposição. Então, vários indícios que aquela eclosão daquela questão de saúde mental do profissional se deu pela condição de relação de trabalho e agora ele está num momento que está no desafio de quem que vai ser a responsabilidade, porque até então a gente não tinha essa obrigação, né? A empresa antes da NR1, esse olhar. Só que vai levar para uma discussão judicial agora, né? Essa questão aí de como que vai ser resolvido. Então, também mais um caso que está aí esperando um posicionamento para saber para qual linha vai, né? Mas eu vejo assim, então é uma responsabilidade compartilhada. A empresa tem a obrigação de ter uma estrutura formal, de ter essa documentação clara, dela ter o contrato como sua linha de defesa, de ter uma política interna para fazer esse contrato seguir como foi as condições do contrato, né? Às vezes eu tenho três contratos dentro de uma área, cinco ou mais, né? Tem empresas que eu atendi uma vez que tinha 200 PJs dentro da empresa. Enfim, então há uma política para fazer a gestão dessas rotinas, mesmo sendo PJ, né, então depende de ser PJ ou CLT, para que as normas de segurança e saúde no trabalho elas sejam cumpridas e a empresa fiscalize isso. E se não foi cumprida, não estava no alcance da empresa aquela supervisão, ou o profissional assumiu o risco, né? Daí é responsável transferir para ele a responsabilidade. Por isso ele tem esse entendimento, a empresa ter prova de que ela promoveu possibilidade que o profissional saiba quais eram os riscos daquela atividade é essencial. E isso deve estar bem declarado dentro do contrato, né? Eu entendo que essa é uma cláusula que vem trazer essa questão dos riscos psicossociais. Então, assim, pejotizar ou terceirizar não é se eximir de risco, né? Não vai resolver de forma alguma. Você vai encontrar outros caminhos de você trabalhar e responder por isso, se tiver algum caso indesejado, né? Então, ter clareza é estratégico, né? A gente investir no contrato bem feito, é a prevenção de problemas lá na frente. Opa, voltou aqui. Demorou. O que você acredita, o que a gente acredita, né, Gabriel? Você aqui, vou perguntar pra você, acredita que poderia ser incluído nos contratos para garantir uma integridade física e mental aos profissionais? O que você acha? Quiser dar uma dica aí pro pessoal, assim, uma cláusula é, que sirva aí para Eu, vários setores. então, o ideal, na verdade, é sendo analisado caso a caso para ver, porque, obviamente, cada setor é, uma, é diferente. Por exemplo, cobranças no setor bancário é muito diferente, muitas vezes, de uma transportadora, mas existem cobranças iguais. O ideal para ser, como a gente falou e vem falando, é ter clareza e é ter transparência nas atuações. A questão para garantir integridade física e mental ali dos profissionais é constar todas as atividades que estão relacionadas ao escopo do funcionário, é, não por uma questão unicamente quando se fala de, não, eu tive um acúmulo de função porque eu estou fazendo uma função diferente. Não, é porque acúmulo de função é muito difícil de você ver essa condenação na Justiça do Trabalho.
mas sim pela transparência, para já ter, assim, olha, as atividades são essa. Quais são as medidas que a empresa está tendo para mitigar? Quais são as obrigações que, que tanto a empresa como o empregado vão ter? Por exemplo, se a empresa tem algum programa, por exemplo, questão física, de ginástica laboral, só que daí muitas vezes, olha, você tem que participar, só que o empregado às vezes dá um migué, não vai. Então, são pontos que tem que ter responsabilidade de ambas as partes. Então, não tem como a empresa ficar em cima e saber se tudo aquilo que ela de fato está investindo e está colocando para melhorar a questão de garantia física e mental está sendo de fato feito. Então, tem que ter essa responsabilidade por ambos os lados. Então, dentro do contrato, ser muito bem claro e previsto, tanto as funções, tudo que aquilo que a empresa fornece, as obrigações do empregado em fazer aquilo que está sendo disponibilizado Oferecido. pela empresa. Então, tudo isso escrito ajuda muito. Então, obviamente, a gente não tem como, não, eu tenho agora um contrato aqui que está falando tudo isso. Aí vai ver na prática, não existe nada. Aí também não, o contrato não vai ser um milagreiro. Mas se de fato a empresa faz tudo, tem toda essa política e tem tudo isso por escrito, isso com certeza traz uma robustez muito grande e facilita, vai facilitar agora com essas mudanças, principalmente do contrato. Até fazendo um paralelo que a gente tem a questão que hoje é um problema para muitas empresas em conseguir cumprir cota de menor aprendiz, por exemplo. A gente muitas vezes não acha profissional, você tem uma quantidade de cotas para cumprir, mas não acha profissional, menor aprendiz, deficiente, pessoa com necessidades especiais, procura, mas muitas vezes não acha a cota, mas existe muitas vezes uma flexibilidade do Ministério Público, dos órgãos fiscalizadores, a partir do momento que você demonstra que, não, eu estou procurando, mas não acho. Uhum. Então, seria mais ou menos essa linha, Uhum. olha, pode dar problema, mas eu estou fazendo a minha parte. Uhum. Deu isso, teve isso, mas eu cumpri com meus requisitos, eu cumpri com o que eu tinha que fazer. Então, eu acredito que o principal isso é essa transparência, discriminação de tudo que tem que ser feito de fato. E trazer, né, uma forma compreensível para quem está lendo, uma clareza de mensagem, de texto é importante. E que seja o contrato coerente, né? O que está escrito, o que está sendo feito. Isso aí você falou também, mas é sempre. A gente tem um princípio aqui no escritório da coerência entre discurso e prática, que a gente trabalha com. O nosso trabalho de consultoria preventiva em três pilares, né? Que é a conformidade legal, que é estar dentro da legislação, que é a coerência entre discurso e prática, que é aquilo que eu falo, eu faço, e a transparência, que é o contrato, que é quando eu formalizo. O contrato ou uma política, às vezes a empresa tem mais detalhadas ações, ou ela quer colocar, né, que nem nesse caso que a gente atendeu na fiscalização, a gente está trabalhando para construir uma política de adequação NR1 para que numa eventual fiscalização futura a empresa tenha aquilo lá para entregar aquilo de uma forma clara e ela consiga fazer, né? Até foi um pedido do próprio RH esse documento. Mas ou o contrato em si tem aquela regra com clareza. Então a gente entra no elemento da transparência. Aí quando a gente tem esse tripé, por uma discussão judicial, a gente entra com outro nível, né? A gente tem uma segurança jurídica para se pôr e diminui drasticamente o número de ação, de conflitos internos. Então a gente fala com muita segurança em relação a isso, que são práticas que vêm da sustentabilidade para o negócio, né? Quando a gente fala sustentabilidade, é uma visão de longo prazo, de uma redução de risco, estratégico, né? É isso que a gente está falando. E aí, a gente está aqui chegando ao fim do nosso encontro. Não sei se o Gabriel tem mais alguma coisa para falar, quer deixar algum recado. Não, pode dar seguimento, Isa. Ó, nossa, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar aqui no chat. E aí, no nosso próximo encontro, vai ser na próxima segunda-feira, também às 11h30. A gente vai falar sobre políticas de saúde mental nas empresas.
Convidei a nossa convidada, vai ser a Niane Gonçalves, ela é psicóloga e trabalha com várias empresas, já está à frente de vários projetos aqui já há algum tempo. Ela trabalha dentro do universo corporativo e vai trazer a visão dela para a gente, que vai ser bem bacana, como isso está acontecendo no dia a dia. E aí a gente acreditando que o primeiro linha de defesa de qualquer negócio, de que qualquer relação, são a capacidade das lideranças estarem preparadas para saber como fazer essa gestão, que ferramentas usar, como que ela pode dar transparência, que documento que ela faz sentido para o negócio dela, se ela tem entrevista, desligamento, não tem, como é que é o processo de demissão. A gente criou esse curso Ambiente de Trabalho Seguro e Produtivo, Saúde Mental da Obrigação Legal ao Impacto. Tá? Então, a gente traz uma visão bem ampla em relação às obrigações da gestão de risco psicossocial. A gente fala de combate a assédio e violência dentro do ambiente de trabalho, que é risco psicossocial, que muitas empresas já são obrigadas também a tratar desses temas, que se conecta, né? A gente tem um movimento legislativo, né, na esfera trabalhista que vem tratar, vem impor às empresas olhar para essas questões. Então, a lei emprega mais mulheres, que traz regulamentações sobre parentalidade, temos a lei de transparência salarial, enfim, então aqui eu trago uma visão ampla e como essa trilha desse olhar do gestor para que ele possa melhor se posicionar em relação a situações. Aqui a Kátia deixou uma mensagem pra gente, Gabriel, aprendendo muito. Muito obrigada por tanta aprendizagem. Realmente tem muito caminho ainda para trilhar. Vou me planejar para fazer o curso. Vocês são top. Obrigada aí, Kátia, por estar aqui com a gente. A gente está aqui, né, nesse movimento, iniciando nessa, Gabriel, no online, saindo do presencial para trazer, para conseguir abranger mais pessoas, mais localidades. Da onde você está, Kátia? Onde você está localizada? Conta aí pra gente no chat. Do Recife. De Recife, ó, legal. Então, Recife. as aulas, a maioria do pessoal que tá vindo tá sendo do Nordeste, sabe? Tu está me chamando bastante atenção, Norte, Nordeste, tem bastante gente aparecendo no nosso grupo. Acredito que você esteja no nosso grupo ali do WhatsApp, né? E aí, o pessoal que tá no grupo, a gente tá com uma promoção, tá? Em relação ao curso, tem um cupom de desconto, NR1 na prática. Acho que é esse aí o nome do cupom, mas eu vou colocar ali no. O Larson coloca no grupo do WhatsApp, reforçando. Não perco nada. Ah, que legal, bom saber, porque a gente precisa desse estímulo aí, ó. Curte a gente nas redes sociais, fala do nosso curso para a gente continuar tendo estímulo para ficar aqui gravando os conteúdos. Então, se você precisar de alguma coisa, a gente está à disposição, a gente tem trabalho de mentoria para apoiar as empresas, porque como é uma questão muito individualizada de cada negócio, então, a gente não, eu quero escalar, obviamente, a gente quer escalar, mas a gente não vai conseguir escalar com um produto para todos. São coisas individuais. Então, eu gravei o curso que atende os meus clientes e atende todo o mercado, que é esse curso. Papel de RH e liderança, eu vejo que é tudo que em 20 anos eu gostaria de passar, de ver da minha experiência, eu consegui colocar nesse curso. Né, Gabriel? Foi uma coisa que eu sempre quis fazer muito, né? Levar essa informação e veio uma provocação. Então, ele realmente foi feito com muito cuidado e tem um conteúdo muito rico e um e-book gigantesco para vocês se deliciarem ali, um cardápio de boas práticas, para ajudar como ferramentas. E aí a gente quer apoiar as empresas nesses processos. E quem está lá dentro, conhecendo a dor, a gente consegue otimizar. Então a gente tem feito um serviço que tem dado muito certo, que são os comitês. A gente facilitar o comitê interno dentro das empresas, que vem ajudando a empresa aonde olhar, o que fazer e organizar esse processo com a agilidade que precisa e com segurança jurídica e também com a paciência que precisa também, né? Então é uma coisa que é de uma hora para outra que vai conseguir da melhor forma, mas precisa dessa estratégia, do tempo, do amadurecimento e do olhar como uma experiência que faz a diferença. Então é isso, Gabriel. Obrigado por É, ter pô, aceitado estar aqui com a gente. Aguarda aí o pessoal no próximo encontro. eu Maravilha, eu sei. já baixei todo o material de vocês e disponibilizado no WhatsApp. Legal. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi super importante ter, né, a Kátia, ter a Rose também aqui no início.
E aguardo aí vocês no dia Show. 25, segunda-feira que vem. Venham mais gente para eu continuar aqui, ter fôlego para continuar essas aulas. Estou preparando, convidei as próximas aulas todas com convidados. E é isso, pessoal. Um bom dia para todos, uma excelente semana. Bom dia. Eu agradeço o convite, só para finalizar, agradeço o convite. Como você tinha falado, esse trabalho feito é o que a gente. Nossa vivência desses 20 anos de advocacia e principalmente por tomar essa dor do empresário, ter no sangue esse lado do empresário das empresas e tomar essa dor e ter esse sentimento de querer de fato, assim, melhorar, porque muitas vezes tá tudo em tese certo, só falta os detalhes. Então, às vezes, o custo pro empresário para fazer o 100% certo do 80% que às vezes está, é mínimo. O maior custo já foi tomado. E esses 20% que falta pode dar uma consequência muito maior, pode dar um problema muito maior. Então, a gente busca entregar e buscar esse 100% pro empregador. É isso aí. Obrigado e Valeu. beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.